culto de domingo. Esse lugar aqui, ele normalmente, eu vou falar presidido, né, mas é tomado pelos homens que presidem essa comunidade. Então, para mim, é com muito temor, honra que eu venho aqui e peço licença, porque nós entendemos, sim, que a nossa igreja é uma igreja que valoriza o sacerdote do lar, né? Nós sabemos que nós temos o mesmo valor que o homem, mas as nossas funções são diferentes. Mas hoje, como uma exceção, e eu estou enrolando assim, porque os primeiros 5 minutos, amados. Se eu falar só amadas, vocês não ligam, porque eu sou acostumada a falar só com mulher. Mas sintam incluídos, entendeu? Sinto o amor aqui da pastorinha. Primeira coisa, vamos combinar uma coisa aqui. Eu não sou profeta igual uma cena, né? Então, se você veio hoje aqui, esperando aquela palavra, né? Amada e amado, Deus vai te surpreender, amém? Também não sou mestre. Então, assim, eu não tenho aquela barba de profeta e muito menos sou careca como mestre dessa igreja. Então, abre o seu coração, amém? Talvez você veio com o coração assim, mais preparado para uma liturgia tradicional, né? Para um culto tradicional. Então, você esperava ter aqui um homem falando, o pastor Pablo falando. Mas, não feche seu coração, amém? Porque o mais importante nem é o vaso aqui, porque o vaso é de barro. O vaso é de barro. Tanto o pastor Márcio, o pastor Pablo e todos os pastores e presbíteros que tiveram aqui levando a palavra, o Marcelo que já ministrou, todos nós somos de barros, seres imperfeitos. Mas o que nós buscamos aqui neste altar é que a palavra do Senhor venha fluir como um rio de águas vivas e venha aqui, deixar este lugar como um rio onde nós podemos mergulhar, sermos transformados, limpos, amém? Então o mais importante é a palavra do Senhor. Aqui a locutora aqui é apenas um instrumento, reconhecendo humildemente a minha imperfeição e minha limitação, amém? Mas abre o seu coração, porque Deus vai falar conosco, eu tenho certeza disso, assim como Ele tem falado com esse tema ao meu coração. Pode pôr o tema, tem como ou não? Pode? Só para ficar assim, pelo menos um tiquinho. Aê! Gente, esse tema aqui, já vou começar assim, antes de nós lermos e irmos para a palavra. Fortaleça a sua alma. Não tem nada a ver com o que eu quero falar. O que acontece? Não é que não tem nada a ver. Eu tenho amo a forma poética, tanto é que eu leio a Bíblia com a versão mais antiga em casa, porque eu amo a forma poética, aquelas coisas. E aí eu coloquei um título muito longo. Aí o pastor Pablo virou para mim como um mestre, né? Ele falou, não vai funcionar, né? Vamos pôr um título menor, mas coloque aí no caderno de vocês de ladinho, esse título aqui. Como a alma frágil pode... Todo mundo que está anotando, smartphone aí, caderno. Como a alma frágil pode inviabilizar a força de um espírito forte. Acho que ele tinha razão, né, gente? Eu acho que não ia dar certo. Acho que se eu colocasse aqui, o pessoal ia falar, o que está acontecendo nessa igreja, meu Deus do céu? O que está acontecendo? Esse povo está meio perdido. Mas eu vou repetir, porque eu sei que é grande e eu preciso que você anote e você vai entender por que você está anotando, ok? Como a alma frágil pode inviabilizar a força de um espírito forte. Vou usar essa palavrinha aqui meio, diferente. O que é inviabilizar? Ele vai atrapalhar. Algo tem uma função e uma determinada coisa impede que aquela função alcance o seu objetivo. Então, o que eu quero dizer com essa palavra? Que a nossa alma fraca, frágil, ela impede que o teu espírito, ainda que ele esteja forte, saiba tudo da palavra, conheça verdadeiramente Jesus, impede que ele avance, né? A palavra do momento, que ele escalone, né? Que ele cresça, impede.
e nós vamos falar sobre isso hoje. Você já se perguntou assim, e já observou, quantas comunidades, quantas igrejas, quantos homens e mulheres de Deus andam perdidos, mesmo tendo tanto conhecimento bíblico, mesmo tendo tanto poder, falar em línguas, amar de uma forma extraordinária, ajudar o próximo, operar milagres. Apesar desses homens e mulheres terem tudo isso, eles não conseguem lidar com as suas emoções. Eles não conseguem lidar com o não da vida. Eles não conseguem lidar com a dificuldade do dia a dia. Por quê? E isso é algo que sempre falou meu coração. Porque já são 16 anos no ministério, lendo a Bíblia praticamente inteira todo ano. E eu passei mais da metade desses 16 anos como uma menina embirrada, emocionalmente fraca, muitas vezes sem autoridade no mundo espiritual por causa da minha alma ferida, fragilizada. Quase levei o meu casamento à falência. Não é porque eu não conhecia que a mulher tinha que ser submissa. Não é porque eu não queria agradar a Deus e ser uma mulher submissa. Não é porque eu não sabia cozinhar, passar e não queria ter. Não é nada disso. Era porque a minha alma não sabia lidar com as minhas emoções. E eu quase destruí o meu casamento. E isso me incomodava, porque eu falava, gente, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Por que eu não estou conseguindo vencer isso? Por que às vezes um olhar de uma irmãzinha na igreja ou uma fala que eu não concordo, de repente muda a minha postura? E isso de tempo em tempo, em outras áreas da minha vida, foi mexendo comigo. E eu comecei a buscar esse caminho, a estudar o nosso psique, a estudar a mentalidade humana. E biblicamente, eu quero que vocês abram em 1 Tessalonicenses. Só abra ele no livro, depois eu vou falar o capítulo e o versículo. Mas biblicamente, nós temos um versículo que fala exatamente quem somos, como somos. Somos corpo. Na teologia existem uma divergência que alguns creem que somos apenas corpo e alma e espírito é uma coisa só, uma dicotomia. Mas existem outros teólogos que têm a convicção que nós somos tripartícios, né? 3 partes, que é a que eu creio também, que nós somos corpo. Vamos lá? Então, se eu perder o meu braço, eu deixo de ser Linciane? Não deixa de ser Linciane. Então, existe uma função dedicada para cada parte do corpo. E quando Paulo, ele vai ensinar sobre isso, e ele deixa bem claro que nós precisamos separar, santificar corpo, alma e espírito, nós precisamos dar atenção para essas três dimensões. E a igreja muitas vezes, ela por falta de trabalhadores, falta de pessoas interessadas mesmo, nós não conseguimos dar conta de passar esse conhecimento, porque talvez sequer nós paramos para pensar nisso. Porque a gente pensa assim, bom, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra e meus problemas acabaram. Eu serei uma pessoa plena, calma, controlada emocionalmente, não terei TPM, não gastarei mais do que eu preciso. E aí você fica naquela confusão, talvez, dizendo, mas eu faço tudo isso. E por que eu não consigo vencer essas coisas? Porque você tem que fazer isso, mas não pode deixar de fazer os exercícios na alma. E o que é esses exercícios? O que são esses exercícios na alma? Feche seus olhos. Nós vamos orar agora. Ah, Deus. Pai, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu estou aqui pelo Senhor.
O Senhor sabe o quanto temor eu tenho pela Tua palavra, o quanto temor eu tenho pelo Teu povo. O Senhor sabe o que o Senhor tem colocado em meu coração, o desejo de alcançar essa dimensão da nossa vida, e eu sei que foi o Senhor que colocou em meu coração. Paizinho, repreendo todo o levante do inimigo, Pai. Repreenda, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue que o Senhor verteu naquela cruz. Eu tomo posse de autoridade, Pai, que o Senhor delegou ali naquela cruz, para expulsar todo e qualquer demônio de confusão de mente, de distração, Pai, para que a Sua palavra venha fluir e todos nós possamos entender o 100% que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Que saiamos daqui livres, convictos, Pai, sarados, consolidados, Pai, o 100% do que o Senhor quer ministrar em nosso coração, em nome de Jesus, amém? Imagine agora um carro, imagina aquele carro do teu sonho. Esse é o exemplo para os homens, tá? E para algumas mulheres, tipo eu, assim. Imagina aquele carro, todo turbinadinho, roda pintada de preto. Rodrigo tá aí? Não tá aqui hoje o Rodrigo. Catiele, hoje que ele é para ele estar aqui, que eu ia convencer meu marido a pintar a roda de preto. Não deu certo. Viu, gente? Não falte o culto. Perde. Brincadeira. Não, brincadeira não, é verdade, não falta. Imagina aquele carro lindo, motor V6. Não pode, tá, gente? Tem algum policial aqui? Aquele carrão, você entrou, preparou seu cabelo, passou aquele perfume, vou buscar a minha amada. Abriu o carro, aquela luz neon saindo do carro. Não, gente, coloca a luz neon dentro do carro, não é brega, tá? Mas você abriu o carro assim, bancão de couro, design lindo, tal, entrou no carro, fechou o carro, deu partida, o carro fez, só que ele não sai do lugar. Por quê? Aquele pneu, aro 15, está com pneu murcho. Aquele carro está com pneu murcho. Você tem um carrão lindo, maravilhoso, com uma rodona, mas o carro não sai do lugar, porque os pneus estão murchos. Agora, para as mulheres, imagina aquelas notas de jasmim, baunilha, pimenta preta, pouquinho amadeirado, sabe, Mademoiselle, Dried, Chanel, sabe? Imagina. E você tá lá com aquele, olha assim na sua prateleira e pega, vai ser esse daqui. Rosinha, corpudinho, um lacinho. Aquele líquido transparente, você pegou ali o teu perfume, hein? Maravilhoso, e você vai borrifar e de repente, a bombinha não funciona. Você tem o melhor perfume, na embalagem maravilhosa, de maior valor, mas ele não cumpre o propósito dele, porque a bombinha não. Todas as partes importam. Se uma parte estiver em desequilíbrio, nós não funcionamos como deveríamos. As pessoas podem até olhar e falar, uau, que carrão. Uau, você tem esse perfume? Uau, como você se veste de crente. Uau, você vai naquela igreja da parede preta. Só uma, tá, gente? Porque quem não gosta da parede preta, olha para lá. Tá tudo certo. Você vai naquela igreja daquele pastorzão, profeta, barbudo. Nossa, você é crente mesmo, hein? Você vai naquela igreja que tem aquele pastor gato, lindo, maravilhoso. Nossa, opa, desculpa. É meu, gente, tá? Para quem não sabe, sou casada com o pastor Pablo. Não sou ciumenta, mas ele é meu, tá? Voltando. Não adianta você participar. Não adianta você se vestir como tal. Não adianta você dar cheque e checklist no plano de vida, na leitura bíblica, se sua alma está em pedaços. E como descobrir que a minha alma está ferida? Como descobrir?
Nós precisamos entender que um espírito forte e uma alma frágil é como um motor potente em um carro sem pneus ou com pneus murchos. Tem todo o potencial, mas é incapaz de avançar. Em 1 Tessalonicenses 5:23, abre para mim, fazendo favor. O Senhor ministra o nosso coração através da vida de Paulo, e ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Põe para mim, para nós lermos juntos, 1 Tessalonicenses 5:23, pode pôr a versão que está aí para a gente ler junto, eu olho aqui na tela, na versão, tá? Eu quero que vocês leem, eu quero que vocês olhem para a sua Bíblia, eu quero que, se possível, vocês escrevam isso, seja no seu caderno. É importante para que o seu cérebro, ele possa fixar essa informação. Porque às vezes você vai ser impactado na tua alma, até vai chegar um pouco na tua mente, mas vai ficar só no início e não vai para o mais profundo. Você precisa usar todos os mecanismos que você tem para que você venha aprender profundamente. Amém? Então vamos lá, lê comigo. Que Deus Amém. Corpo, alma e espírito sejam santificados, edificados, separados, para que nós possamos estar diante de Jesus sem mancha, sem mácula. Paulo não está sendo aqui redundante. Ele tem revelado uma verdade profunda, que Deus deseja a santificação na sua plenitude, na sua inteireza, para que o inimigo da nossa alma não tenha acesso e faça de você uma máquina que é potente, não cumprir a sua função, não andar as milhas que você precisa para cumprir o seu propósito. Aí você é uma cristã, um cristão que vai à igreja aos domingos, que até faz o culto em casa, mas ainda aquele vazio está no seu coração. E quando você menos espera, uma atitude de astúcia do inimigo, astúcias, vai conseguir impedir que você olhe para quem deveria, que é para mim, não. Para Cristo, para Deus, amadas, para quem que nós temos que olhar? Vamos de novo, você tem que olhar para quem? Para Cristo. Isso não significa que nós, como cristãos, devemos falar assim: ah, não olha para mim porque eu sou imperfeita, olha só para Cristo. Não é disso que eu estou falando. Paulo, eu gosto de Paulo, né? Paulo é metidão, né? Paulo, ele é fantástico. Ele fala assim: eu me orgulho de mim mesmo. Você vai me imitar e imitar a Cristo. Mas você sabe o peso dessas palavras? O peso dessa palavra? O peso é que você é um pequeno Cristo na terra, onde as pessoas podem olhar para você e ir até Cristo, porque você imita Cristo, você é um pequeno Cristo, e é disso que nós estamos falando. Os seus olhos fixos no Senhor, para uma completa entrega, uma completa santificação. Nós podemos entender o corpo, a alma e o espírito bem didaticamente. O espírito, ele nos leva à ligação para a nossa salvação. Normalmente, quando nós estudamos a parte do Espírito, para nos ligar, para viver o Espírito, a nossa mente, o nosso corpo é envolvido naqueles temas de pecado ou não pecado.
o espírito, ele é atingido por atitudes positiva ou negativa em relação à nossa salvação. A nossa salvação, aquilo que vai te ligar e desligar de Deus. A nossa alma, ela é constituída de emoções, do nosso temperamento, da nossa personalidade. A nossa alma, normalmente, ela é a que mais se esconde no meio de uma família disfuncional, uma família totalmente criada de forma errada, no meio da religiosidade, no meio de regras. Você vai sendo construído e muitas vezes você não sequer sabe quem você é. Então, normalmente, a nossa alma, ela fala de identidade. E o nosso físico? Deus não se importa com o nosso físico? Deus não importa com o templo do Espírito? Deus se importa. Ele se importa tanto que se você continuar tratando mal o teu corpo, pensa comigo, a média de vida hoje, nós vamos chegar até quanto mais ou menos? Alguém sabe qual que é a expectativa de vida? Pelo amor de Deus, sério? Gente, pelo amor de Deus, vamos comer direito, brócolis, cenoura, tomate, para de tomar energético, que mais? Coca-Cola, doce. O Mateus já me olhou assim. Gente, sério? Sério, Alexandre? Gente, vamos fazer uma campanha de oração. Aumentar a nossa expectativa aqui na terra. Ou não, né, gente? Eu quero logo para o céu também. Vocês querem? Também quero. Mas então, está em 74. Então, olha só, gente, baixou demais. Baixou demais. Mas enfim, nós temos 74 expectativa de vida, certo? Aí eu como mal, eu durmo mal, eu não faço atividade física, eu vivo uma vida extremamente estressada. Então, vai reduzir da minha vida aqui, quantos anos, mais ou menos? Comendo mal, dormindo mal? Uns 10. Mas, gente, eu fui uma crente que orou, expulsei demônico. Fui uma crente que nunca deu trabalho para minha família, fui fiel ao meu marido, criei meus filhos. Aí eu vou chegar lá no céu e Deus falar assim: ah, queridinha, você não vai poder entrar, eu te amo, mas eu mal sei teu nome. Porque você tirou de você mesmo 10 anos de vida. Com quantas pessoas eu poderia alcançar nesses 10 anos a mais? Quantas pessoas eu poderia impactar com 10 anos a mais? Será que Deus se importa com o nosso templo do Espírito? Será que quando Deus fala para nós não sermos glutões, para não sermos beberrões, para vivermos como se vive em dia e não de noite, é porque Ele acha brega, chato, beber? É isso que Ele quer nos ensinar? Não é isso, Deus importa. E nós temos um exemplo que abrange essas 3 coisas de Daniel, que ele foi íntegro. Daniel é um exemplo brilhante dessa integridade. Ele estava num lugar onde não era dele, escravo. Ele estava num povo que não era dele, mas ele tinha a cultura dele, cravada no seu coração. Ele meditava na palavra dia e noite, ele tinha cravado. Então ele tinha uma lei, ele tinha alimentos que ele comia, que era próprio do povo dele. E quando ele foi escolhido para ser um dos grandes perto do governador, do faraó, ele decidiu então abster dos alimentos e daquelas comidas que faraó tinha. Gente, você acha que faraó tinha comida ruim? Não. Então é propriamente de comida que Deus está ministrando ali? Daniel ficou 3 anos numa dieta de vegetais, legumes. 3 anos, normalmente a gente fala assim: ah, vamos fazer um jejum de 21 dias? Olha, gente, eu acho que se a gente fosse pegar mesmo ali certinho, é jejum de quanto? 3 anos, né? Que foi o jejum de Daniel, não foram 21 dias. Então, o que tá? Você acha que com 3 anos, essa alimentação que Daniel
ele era capaz de superar os outros? Não. Deus desde ali está mostrando para nós o sobrenatural de você se importar com as 3 dimensões do seu ser, do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Ao recusar, quando nós recusamos a nos contaminar com aquilo que nos mancha e que nos impede de encontrar a Deus, como nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses, quando nós fazemos isso de forma intencionalmente, cuidando do nosso corpo, cuidando do nosso espírito, cuidando da nossa alma, nós agradamos o coração do Pai e nos tornamos verdadeiramente um cristão forte para as batalhas dos dia a dia. Porque, amadas, a nossa luta é contra carne e sangue, mas amanhã você vai pagar o imposto da tua casa. E se você não trabalhar bem, você não vai ganhar dinheiro. Se você não se relacionar bem, você vai perder pessoas para Cristo. Não se engane, a tua luta é contra carne e espírito na dimensão espiritual. Mas você tem uma vida em comunidade. É alma encontrando com alma. Você precisa ser íntegra, porque quando você estiver no meio de Faraó, quando o Faraó te convidar para ir em determinado lugar, ainda que você fosse obrigado, você vai ser íntegro. Você vai estar forte. Uma Coca-Cola não vai te tirar do caminho. Quando você firmar um jejum, você vai conseguir, porque você tem domínio sobre as suas emoções. Porque você tem domínio sobre o seu corpo. Outra coisa que é importante, e vai falar muita coisa, que eu vou parar um pouquinho nesse tema, que é sobre a nossa alma em relação à paternidade. Quantos de nós, mulheres e homens, não nos sentimos amados, porque nós não tivemos uma paternidade profunda? Às vezes nós tivemos ali uma paternidade física. Teu pai está ali fisicamente, mas não te acolhe como deveria te acolher, porque nem ele sabe, amados, não é culpa dele, amém? A maioria das paternidades destruídas, da inexistência de paternidade, ela é ocasionada porque eles não tiveram também. Então não vai culpar teu pai. Eu não estou trazendo aqui algo para você chegar e falar, eu sou assim porque meu pai me tratou assim. Não é disso que eu estou falando. Até porque nós temos um pai que ele leva tudo para o mar do esquecimento, que ele nos ensina o caminho para a cura de uma paternidade terrena disfuncional, de uma paternidade terrena destruída. Nós temos um pai maravilhoso, que ele pode te pegar no colo e te dar aquela sensação de acolhimento, de segurança, que talvez teu pai terreno não te deu, porque ele também não teve. Porque ele também não teve. E você quer saber a importância da paternidade na vida do ser humano? Jesus Cristo, ser humano, quando ele se fez carne, antes de começar o ministério dele, antes de fazer o milagre, ele foi batizado, vocês lembram? E quando ele foi batizado, veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essas palavras de Deus publicamente ali, vocês acham que foi à toa, amadas? Não foi à toa. Deus estava ali fortalecendo, consolidando a identidade, a paternidade de Jesus. Então invista nisso. Invista em saber, principalmente nós que já somos pais, o pai, invista em seus filhos. Invista nessa paternidade, porque essa identidade muitas vezes destruída impede das pessoas reconhecer a Deus como pai, porque o pai que eles têm de exemplo não é o pai que deveríamos ter. Mas lembre-se de uma coisa, uma alma curada, ela compreende isso. Ela pode ter embates, ela pode ter conflitos, ela pode ser traída, mas uma alma saudável, ela permite que o Espírito flua, trazendo paz em meio à ausência de uma paternidade, trazendo amor aonde não tem amor. Deus, em sua infinita graça, Ele cuida de nós nas 3 dimensões, amém?
Você quer ter uma alma forte? Você quer ter domínio? Você precisa entender que existem exercícios. Eu preciso entender que existem exercícios emocionais. E quais são os exercícios emocionais? Quando o marido teu deixa a toalha na tua cama, molhada. Quando não abaixa a tampinha do vaso. Quando fica um mês sem cortar a grama, né, Alexandre? Isso não tem que ter domínio próprio. Gente, a do cortar grama é bastidores. Se você quer saber dessa grandiosidade, faça o mel esse ano no congresso, amém? Aí você vai descobrir o poder de uma motosserra, de um cortador de grama. Você vai saber o poder disso, amém? Vamos lá. Quando a alma fraca, ela atrai o espírito. Quer um exemplo forte disso? Quantas pessoas você olha assim e fala, uau, como prega bem. Uau, olha só, sabe todos os livros da Bíblia. Meu marido, antes de casar comigo, fez eu decorar todos os livros da Bíblia. E não tinha musiquinha para me ajudar não, tá, gente? Ele me encontrava antes de dar um beijinho, ele tomava lição. Acho que eu preciso, vai ter veredas, né, Meise? Acho que eu preciso fazer veredas, gente. Gente, Pedro é talvez o maior exemplo de um homem que andava com Jesus, que andou com profetas, jejuou com Jesus. Você imagina, gente? Vocês assistem The Chosen? Vocês imaginam? Vocês têm noção daquilo? Gente, aquele Jesus para mim é muito que eu acredito que, sabe? Que faz piada, que olha com cara assim. Imagina você andar com ele, você vê milagres, ele falar coisas que naquela época era revolucionário. E ele perguntar assim para você, ô Dani, você me ama? E a Dani falar assim, Jesus, você está de brincadeira comigo. Se eu te amo, cara, eu sou enlouquecida por você. Não, ela não ia falar isso porque ela é fofinha. Jesus, eu te amo muito, mais que a minha própria vida. Se perguntasse pro Glauco, ô Glauco, você me ama, cara? Pô, Jesus, te amo, hein? Te amo mais do que tudo, mais que meus músculos. Hã? Eu gosto. Porque com certeza ele ia ter convicção do amor dele ali. Mas quando a tua alma, e você nem sequer sabe que a tua alma está fraca, ela atrai o teu espírito. Pedro, ele tinha a alma ferida ainda e o sabotou. Sabotou mesmo tendo o espírito ardente. Como eu disse, ele conheceu as escrituras e conviveu com os profetas. Mas por que ele negou Jesus? Porque apesar de tudo que ele viveu com Jesus, depois de algumas horas ali, primeiro ele diz, Jesus, eu te amo, lógico que te amo. Pedro, você me ama? Lógico que eu te amo, Jesus. E depois de algumas horas ele disse, eu não conheço. Eu? Quem? Jesus? Quem é esse? Jesus? Nunca ouvi falar. Alma fraca sabota o teu espírito forte. Pessoas que sabem lidar com a palavra, ensinar profundamente, mas sequer tem domínio sobre as suas emoções. Quantas vezes negamos o nosso chamado, não por falta de revelação espiritual, mas por falta de cura emocional? Quantas promessas deixamos de conquistar porque nossa alma não estava forte o suficiente para sustentar o que o seu espírito já sabia? Quantas pessoas deixam de ser quem Deus chamou para ser, porque olham para o lado?
e acha que deveria falar como fulano, deveria se vestir como ciclano, deveria fazer tal curso para ser quem realmente é. Alma fraca. Paternidade abatida. Porque a paternidade revela quem nós somos. A paternidade efetiva, ela revela ao filho quem ele é. A cura e o fortalecimento da alma começa com a compreensão, como eu disse já, da paternidade. E nós já falamos por quê. Não é coincidência que Jesus precisou ouvir as palavras do Pai. Em Mateus 3,17, abre para mim, por favor. É aquela passagem que nós falamos. Este é meu filho, a quem me comprazo. A voz do Pai estabeleceu a identidade de Jesus antes de qualquer obra. Sua alma estava ancorada em quem ele era e não em quem ele fazia. Alma precisa de paternidade. Alma precisa de paternidade, amados. A paternidade, ela possui um poder criativo de gerar crianças e futuramente homens e mulheres fortes. A cura emocional, quando ela é internalizada profundamente no que Deus quer, ela nos demonstra que Deus não é um pai distante. Não é um pai que só dá dinheiro para bancar alguma coisa, mas é um pai que acolhe, que ensina, que demonstra fraqueza, que fala não quando preciso, que chora junto. É aquele pai que vai impedir que as feridas das rejeições, do vazio da rejeição, possa ser cicatrizado com um amor, o amor paternal. Mas e daí, Linciane? E daí, pastora? E daí, maninha? Eu não tenho pai. O meu pai foi péssimo. E eu estou repetindo um princípio agora. Você talvez não teve um pai terreno, mas você tem um pai sobre todos os outros, que é o teu pai criador. O nosso Deus maravilhoso, Yahvé, o Pai eterno. Aquele que enviou o seu único filho para que nós possamos um dia estar com ele novamente e voltarmos para casa, voltarmos para um lugar que sequer nós estávamos. Vocês entendem o poder de voltar para casa? Ora, amados, se você nunca esteve neste lugar, por que a palavra fala em voltar? Porque quando nós estivermos lá, o nosso sentimento é de que nós nunca estivemos em outro lugar e sempre pertencemos àquela família. Isso não está na Bíblia, tá? Isso é o que é ministrado no meu coração. Quando eu leio aquela passagem que fala que nós voltaremos para o Pai, ao saber que eu nunca estive lá, é porque quando eu estiver novamente, eu não vou ter lembrança de nenhum outro lugar, senão aquele que era o lugar que Deus queria que eu estivesse sempre. Você quer ir para este lugar? Fortaleça a sua alma. Não deixa que a sua alma enfraquecida possa impedir que você chegue no teu alvo. Não deixe que a sua alma seja um pneu murcho. Amém? Então, nós estamos falando aqui, caminhando para uma identidade segura. Então, nós lemos Mateus 3,17, voltamos para a questão da cura emocional com a paternidade e vamos seguindo com a identidade segura. Uma alma emocionalmente saudável está fundamentada em uma identidade segura. Não buscamos, aqui ó, é bem para as mulheres aqui ó, não buscamos validação em relacionamentos. Não buscamos validação aqui para os homens em conquistas. Agora para o homem e para a mulher, não buscamos validações em posses. Amados, às vezes, e eu falo para mim isso, um cristão, uma mulher e um homem de Deus, ele é pego para tentar, ele é pego na questão de ser validado, porque se você não tem uma identidade segura, você vai esperar a validação de terceiro e não daquele que te fez.
Se você não sabe quem você é, como que você vai saber o que você vai fazer? Eu sei que eu sou uma advogada. Então eu preciso construir passos para ser a melhor advogada que Cristo me chamou para ser. Quem você é? Ah, mas a advogada é uma profissão. Não é o que você é, realmente. Eu sou filha de Cristo que uso a minha profissão para alcançar pessoas, a levar aquela pessoa mais próxima de Deus. Seja pelo meu jeitinho extrovertido, seja porque eu não aceito suborno, seja porque eu vou contra aquela máxima que os outros falam que para ser advogado tem que ser ladrão. Quantas coisas eu já recusei, quanto dinheiro eu já recusei, porque eu sei quem eu sou. E não é porque eu não preciso não, tá? Não é porque eu não preciso. Preciso. Eu me recordo que teve uma época que o ano passado, gente, eu querendo reformar minha casa, veio uma proposta para mim de um dinheiro excelente. Excelente. E eu recusei. Por que eu recusei? Não é porque eu sou santinha não, porque eu temo a Deus e sei quem eu sou, amadas. Eu temo a Deus e sei quem eu sou. Porque se eu pegasse aquele dinheiro, ainda que eu fosse mais honesta possível com aquela cliente, com aquela mulher, eu sei que eu não resolveria o problema dela. Entende? Eu só ia atrasar algumas coisinhas. Você acha que eu ia dormir sabendo que a mulher já estava mal financeiramente, ainda eu ia pegar mais dinheiro dela? Mas por que eu faço isso? O que aconteceu depois? O que Deus faz na sua infinita graça, no seu infinito poder? A mulher foi embora, perdi aquele dinheiro. Mas para a honra e glória do Senhor, essa mulher é uma irmã nossa hoje. Isso aproxima as pessoas de Cristo, amada. Sabe, eu prefiro mil vezes ver uma pessoa aqui, ou em qualquer outro ministério, porque essa pessoa nem aqui está em outro ministério, servindo a Deus, porque crê que uma pessoa e uma mulher de Deus pode ser honesta, do que ter 30 mil reais na minha conta, sabendo que aquela mulher agora está odiando a Cristo, porque eu passei ela para trás. Identidade, saber quem eu sou, saber por que eu estou aqui, saber por que eu escolhi o direito, saber por que eu escolhi minha profissão. Amém? Então vai lá, gente. Que horas são? Gente, eu preciso terminar até que horas? Que horas que eu preciso terminar? Às 9? Puxa vida, eu achei que era até Deus mandar. Brincadeira, gente, até às 9, tá? Vamos lá. Então, tripé de uma alma fortalecida. Pesquisas de psicologia cristã revelam que a compreensão da paternidade de Deus é o maior fator individual no desenvolvimento de uma alma saudável. Quando nós somos e sabemos ser amados incondicionalmente e criados com um propósito divino, nossa estrutura emocional se torna resiliente. O que significa isso? Que apesar das adversidade, apesar das situações difíceis, nós continuamos em pé, continuando, até que Cristo venha, porque Cristo não prometeu vida de algodão doce, ou pirulito do Chaves. Gente, isso daí são coisas que eu gosto, tá? Imagino que você gosta. Deus prometeu o quê? Que Ele estaria conosco, mesmo em meio a aflições. Então a paternidade nos dá pertencimento. E o pertencimento nos traz o conhecimento e a ciência de onde nós viemos. O amor nos dá o quê? Valor. Sabemos quem somos, sabemos que somos preciosos. Não é nenhum comentário, não é nenhuma faculdade que não deu certo, não é uma adversidade da vida que vai impedir ou vai destruir a nossa identidade. E o propósito nos dá direção. Sabemos para onde? Esses 3 pilares. Sabemos para onde? Gente do céu, vocês estão aqui? Eu estou falando sobre o quê? Amor, me ajuda aqui. Eu achava que, né? Gente, nós vamos saber para onde nós vamos. Vocês estão comigo? Levanta todo mundo. Levanta.
Vocês vão agora ouvir até o final de pé. Brincadeira, gente. Vai lá, dá uma rodopiada aí no braço. Vai lá. Às vezes é domingo, você tomou sol, tomou aquela geladinha, tereré, bem geladinha. Beleza? Acordou? Senta de novo. Vamos lá. Acordaram? Amém. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-lhe uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e terá um tesouro no céu, vem e me segue. Para quem ele disse isso? Para o jovem rico? E esse jovem rico, o que ele fez? Nada. Ele não abandonou as riquezas dele. Mas antes de Deus fazer esse convite, ele falou que ele cumpriu os mandamentos, que ele fez tudo aquilo. Olha, checklist em tudo. A única coisa que Deus pediu para ele era que ele vendesse todas as riquezas e seguisse Jesus. Era sobre dinheiro que Jesus estava falando? Era onde estava a alma dele, a segurança dele. Eu não sei se é o dinheiro, ou se é a falta de dinheiro. Eu não sei se é um esposo, ou a falta do esposo. Se é o filho, ou a falta do filho. Se é o emprego, ou a falta do emprego. Mas nenhuma dessas coisas deve ser o dono e o pilar da sua motivação. A sua motivação sempre deve ser a vontade de Cristo na sua vida. E você só vai descobrir a vontade de Cristo em sua vida se você se permitir ter um relacionamento com Deus e um relacionamento com outras pessoas. Você sabe o que tem entrado na igreja ultimamente? Um espírito maligno. Eu não falo nem que é espírito maligno, é a carnalidade da individualidade. Nós não precisamos mais nos relacionar, nós temos o ChatGPT. Nós não precisamos mais sentar na mesa dos outros, porque afinal de contas, eu posso até perdoar você, mas eu não preciso sentar na sua mesa. Olha, eu até perdoo aquela pessoa, mas eu não preciso andar com ela. Já pensou o Espírito Santo fazer isso com a gente? Ó, queridinha, eu até perdoo você. Só que, não vou andar com você mais não, tá? Até que você realmente demonstre para mim que você mudou. É isso que o Espírito Santo faz? Já pensou? E aí a gente fala no altar, né? A gente fala aqui, olha, você pode perdoar a pessoa, mas você não precisa mais andar perto dela não. Meu Deus amado, se o teu filho cometer um pecado com você, porque pode acontecer, você vai falar isso para ele? Olha, eu te perdoo, mas a partir de hoje sai da minha casa. Mas nós fazemos isso dentro da igreja, com as irmãzinhas, sabe por quê? Eu não preciso dela. Eu não preciso dela. Para que eu vou andar junto? Para que eu vou sentar na mesa? Nós fazemos isso na igreja. E nós damos aquele ar de espiritualidade. Eu estou voando espiritualmente. Eu sou águia e águia não anda com galinha. Quanto mais espiritual eu estou, quanto mais perto de Deus eu estou, mais sozinho eu estou. Alecrim dourado. Só tu está lá jejuando. Gente, eu já falei isso. Por causa de uma alma ressequida. Por causa de conhecimento sem alma fortalecida. O dinheiro, como o jovem rico, muito de nós encontramos segurança emocional nas finanças. A conta bancária está cheia? Estamos bem. A conta bancária está zerada? Estamos mal. Deus não me ama. Para que eu vou estar na igreja? Relacionamentos. Deus trouxe meu marido de volta. Deus é bom. O marido continuou na rua. Esse Deus é fraquinho. Medimos Deus por causa das nossas emoções e por causa da nossa fraqueza emocional. Vamos fazer uma reflexão agora. O que a sua alma e no que a sua alma está apegada hoje? Em Jesus? Como que você vai saber disso? Lembre das aflições que você passou essa semana. Caso você não tenha passado nenhuma aflição,
o redemoinho aqui já está passando, creio que daqui a pouquinho você já está lá com Deus, né? Porque, né? Mas pensa, numa aflição dessa semana, qual foi a sua atitude ali? Qual foi a sua atitude? Já estou caminhando para o final. Mentira, não estou não, gente, acho que eu vou ter que... Estou brincando. Vamos lá. Mais um personagem que demonstra o emocional para nós, bíblico. Esther. A coragem declarada. Aqui eu quero falar sobre a importância da palavra, da postura, para a gente entrar em algo bem prático. Esther, quem não conhece a história de Esther, Esther era uma jovem que era de uma nação, e aí ela foi escolhida para ser rainha no lugar de outra. Ela só poderia entrar na presença do rei se ela era chamada. Fizeram algo para o povo dela, que iam matar tudinho. Fizeram lá uma lei que ia matar o povo dela por causa de um orgulho. Isso não vem ao caso, depois você lê livro de Esther, bem curtinho. O que acontece? O primo de Esther, que cuidava de Esther, falou para ela, olha, vão matar o nosso povo. Será que não é por isso que te colocaram como rainha? E a princípio ela teve medo. Ela falou assim, mas o rei não me chama na presença dele, se eu for sem chamar, ele vai me matar. O medo ali, a princípio tomou conta. E o pai dela, que ali no caso era a figura de pai dela, né, mas era primo que criou, pegou e falou, será que não é por isso que você está nessa posição? E aí então ela começa e toma posse daquela, ela fala, você quer saber? Se morrer, morri. Mas eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar. O que isso quer dizer? Que nem a morte abalou o propósito da vida dela. Porque se ela tiver que passar pela morte, não importa. Isso não vai trazer medo. Ela vai passar por cima da morte, do medo da morte. Quantas vezes nós somos paralisadas por questões e não cumprimos o que nós temos que cumprir? Por causa de uma palavra que nos travou, por causa de uma atitude que nos travou. Agora, ela tomou postura, ela na prática levou o povo a jejuar, ela jejuou, ela se preparou para aquele momento. Então a importância de uma alma que entende, apesar de sentir emoções, ter emoções, o sentimento dela é pautada pelo domínio dela. Você pode sentir medo, mas o medo não pode te paralisar. Você pode irar, mas não mata. Eu sei que dá vontade, 5 minutinhos, só que... Mas não mata não. Domínio sobre os seus sentimentos. As emoções nós não temos muito domínio, porque elas são necessárias. O medo tem a sua particularidade. Mas você precisa que os seus sentimentos dominem as suas emoções. Nós precisamos ter um posicionamento. Esther se posicionou como intercessora. Ela assumiu uma postura de coragem e não de vitimismo. Suas palavras criaram uma realidade emocional necessária. E por que eu estou trazendo isso para a igreja? Para de dar uma de coitadinho, para de reclamar de tudo. Eu não vou na igreja porque o pastor atrasa. Eu não vou na igreja porque a irmã olhou daquele jeito para mim. Eu não vou na igreja porque ela... Gente, para com isso. Isso vai ter em toda igreja. Aqui é pintado de preto, outra é toda de preto, outra é de azul. Não é isso que importa, não é isso que importa. O que importa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é com isso que você deve conviver. É isso que as suas emoções, ela precisa entender, compreender. Quando você entende isso, você entende o seu propósito de vida e nada vai te tirar daquilo. Não é uma palavra, não é uma enfermidade, não é uma inimizade, nada, nada. Vença, vença, em nome de Jesus. Como fortalecer a alma, e agora eu vou falar um pouquinho da prática, o que a neurociência pode nos ajudar. O que é isso? Estudou o seu cérebro e descobriu os neurotransmissores, aquilo que faz com que a gente reaja, ok? Por que eu estou falando que isso é importante? Porque espiritualmente você já sabe o que você tem que fazer, ok? O que você tem que fazer para o teu espírito estar forte? Ler a Bíblia, orar, jejuar, ok? Espírito forte. E a alma? Vamos para algumas práticas
Declarações matinais. Comece o dia declarando verdades bíblicas sobre a sua vida. Isso faz com o córtex pré-frontal. Ó, tô chique, hein, gente? Tô muito chique. Ele reduz a atividade do medo. Você pode declarar: eu sou filho, filha de Deus, sou mais que vencedor, tenho mente de Cristo. Isso não são palavras positivas vazias, mas isso são verdades que reprogramam a sua alma. Declara que seu dia vai ser lindo, declara que é segunda-feira, glória a Deus. Quem aqui hoje falou assim: amanhã é segunda-feira? E já começou, nem começou, mas já está reclamando. Gente, palavras que gera vida, gratidão pela tua vida, gratitude. Cuidado com o corpo. Exercício físico não é vaidade, é mordomia. Atividade física regular aumenta um fator lá que chama BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Não interessa isso, tá? Que essencialmente cria novos neurônios, protege o existente. O que eu falei sobre isso? A ciência está dizendo, amada, se você não cuidar da sua vida, você está se matando. E daqui, era para você viver 85, 74 anos, você está vivendo 60. É isso que a neurociência está falando, algo que a Bíblia fala. Meu Deus do céu, gente, não negligencia. Não é vaidade. Não quer malhar na academia porque tem o espírito de não sei o quê. Coloca uma burca, vai andar na rua. Se o problema é esse. Mas faça atividade física, pelo amor de Deus. Consulta online, meu amigo. Não, é verdade, tá, gente? Ele dá consulta online, mas não... merchandising. Gente, já pensou fazer um corte agora? Não, vamos fazer um corte. Pastora usa púlpito para vender curso online de personal. Gente, na hora que o nosso IBVI estiver lá, vai falar pastor. Olha, estou até vendo. Em nome de Jesus não vai não, né? Perdão e libertação. Segurar mágoas e sentimentos mantém o corpo em estado crônico de estresse, elevando o cortisol e inflamação. Perdoar, mesmo quando não sentimos vontade, libera a sua alma da prisão, da amargura. Perdoar te livra de câncer. Reter pessoas, cientificamente comprovado que a maior incidência de câncer no ser humano são emoções não curadas. Relacionamentos não tratados. Praticar a gratidão diária, agradecendo pelo que você tem. Para de olhar o pontinho preto na camiseta branca. Hoje eu quase troquei de vestido, que eu borrei de base meu vestido. Eu falei, eu vou com esse vestido, que meu propósito é esse vestido. Mentira, gente, é porque não serve mais nada. Mas o Glauco vai dar um jeito nisso. Ó, amigo, um mês grátis, hein? Ai, Deus, para de olhar o pontinho preto no lençol branco, gente. Agradece pelo lençol que te cobre. O pontinho preto não vai te deixar com frio. Você tem algo lindo, você tem família, você está aqui. Só o fato de você respirar. Agradeça, a palavra de Deus, ela fala para a gente agradecer, dar graça em tudo. Não apenas por ser espiritualmente correto, mas porque transforma literalmente a química cerebral. Agradece pelo simples começo, porque senão nunca você vai ter contentamento, meu amor. Agradece para você fortalecer a sua alma contra ansiedade e depressão. Oração. Estudos. Gente, tem estudo, neuroimagem, ou seja, coloca a pessoa lá, coloca um contraste e vai mostrar como que funciona o cérebro. Esse estudo ele fala que na meditação, na oração contemplativa, aumenta a matéria cinzenta do córtex pré-frontal, melhorando tomada de decisões, regulando o emocional e autocontrole. Por isso tem um monte de gente desvairada aí. Não ora, não para, não medita. Vigiar as entradas. O que assistimos, o que ouvimos, o que lemos, com quem convivemos, molda o nosso cérebro.
Neurônio espelho. Quanto mais você anda com uma pessoa amargurada que fala dos outros, você vai se tornar uma pessoa assim. Ou você ajuda essa pessoa a calar a boca no nome de Jesus, ou aí sim, você não senta na mesa. Mas não é sentar na mesa de convivência, gente. Para de pegar uma parte da Bíblia para justificar o teu coração peludo e que não quer perdoar. Vai se fortalecer. É igual o pastor Pablo aqui quando prega sobre ceia. Ai, não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Não, meu filho, sai do pecado para tomar ceia. Pede perdão e toma ceia. Ai, não vou andar com essa pessoa porque ela só fala asneira. Ajuda ela a falar coisas boas, ao invés de falar mal dela pelas costas. Traz para perto. Amém? Amém? Glória a Deus. Então o ciclo virtuoso, ele é um ciclo então onde a ciência nos mostra, e é confirmado pela palavra, que fomos criados seres integrados, onde o espírito, a alma e o corpo trabalham em harmonia. Negligenciar qualquer dimensão enfraquece a outra parte. Deus nos convida para ter uma fé integral, espírito forte, alimentado pela palavra, fortalecida pela oração, conectando ao céu. Este é o motor potente do carro, o fator do poder divino em nossas vidas. Alma saudável, curada pelo amor do Pai, liberta dos apegos prejudiciais, fortalecida por declaração de fé, palavras de poder criativo. Estes são os pneus deste carro que permite que o espírito se mova efetivamente. Corpo honrado pelo templo do Espírito Santo, nutrindo adequadamente, exercitando com disciplina. Este é o chassi que sustenta todo o veículo. Busque cura emocional, declare verdades bíblicas, cuide do seu corpo, liberte a sua alma, viva com coragem, sabendo quem você é e a quem você pertence. Você vai entender que você fortalecendo essas três partes, o teu carro pode ser uma Brasília. Já pensou, gente? Eu amo Brasília. Não vou falar assim não, que um dia eu peguei e fui falar do Fusca, a menina, eu tenho um Fusca. Mas imagina um carro que não está cuidado, não é? Você está lá falando do Fusca, eu não gosto de Fusca, por Fusca, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa falou assim, eu tenho um Fusca. Então, imagina um carro, tá ali. Você está lá com aquela Dodge Ram. Aí chega o ninho, cara, voa. Você está lá e você não alcança o ninho. Por quê? O ninho cuidou do motor do ninho, encheu o pneu do ninho. Você está lá com aquela Dodge Ram, mas não cuida. Capengando. Então para de exibir esse sachi aí. É sachi? Sachis. Chachis. Sachis. Chassis. Viu? Se eu tivesse uma alma ferida, eu ia falar, não quero mais pregar. Faça uma piada, faça os outros irem. Para de exibir esse chassis. Você está achando que está abafando, está com o pneu tudo murcho. Vai curar dessa alma. Fica falando da palavra de Deus aí, apontando o dedo para os outros. Não oferece um copo de café para tua irmã. Para de falar mal do seu pastor. Teu pastor não tem bola de cristal não, tá mal, vai lá na casa dele, só não vai na minha, liga antes. Marca com antecedência, o pastor vai te atender. Ó, Rodrigo. Se não atender, você tem outra irmã, você não depende dele, você depende de Deus. Fala Deus, Jeová. Nossa, foi boa essa, não é brincadeira, gente. Mas, Para de ser crente religioso, amada. Viva a liberdade. Sabe? Quem você é. O que Deus te chamou para ser. Porque aí o seu espírito virá antes. Sabe aquelas pessoas que passam e falam, nossa, Deus está naquela pessoa? Porque tem uma alma curada. É agradável estar perto dela. É gostoso. Ela não fica falando dos outros. Ela não traz temas só triste, tenebroso, e quando traz ela já fala, vamos buscar uma solução para isso.
Em Deus nós podemos. Homem, em nome de Jesus, homem, vira macho. Meu Deus do céu, eu estou vendo as mulheres. Olha, em nome de Jesus, não é para todo mundo, tá? Principalmente aqui, não tem ninguém aqui, é só no Paraguai. Mas, gente, as mulheres estão se enchendo, buscando emocionalmente. Aí os homens tudo dodói, não pode falar nada para esses homens que já não quer. Ai, não vou lá não. Ai, o pastor não gosta de mim. Ai, gente, pelo amor de Deus, já foi. Jesus está voltando, tem um monte de gente aí fora precisando que você seja o que você nasceu para ser, para que as pessoas falem: uau, eu quero ser amigo dessa pessoa porque ela tem Jesus. Uau, ela vai me levar para perto de Jesus. O que ela tem? Ela tem Jesus. Fica de pé. Eu tenho 3 minutos para orar com vocês.